Fala, movilista, como vocês estão? Eu sou a Vicky. Aqui é a Mari e esse é o primeiro episódio do Terror Movie. Até onde você acha que vai a maldade humana? Em quantos anos você acha que uma pessoa tem a crueldade de matar outra a sangue frio? O vídeo de hoje é sobre o caso do assassinato de James Patrick Booker, um garotinho de apenas 2 anos. Esse caso teve uma repercussão tão grande no Reino Unido e no mundo acerca do assunto de redução da maioridade penal. Aos 10 anos, Robert Thompson morava com sua mãe e com seus irmãos mais velhos. Quando ele tinha 5 anos, o seu pai os abandonou, deixando apenas a mãe para sustentar a casa e os seus filhos. Com isso, a mãe de Robert acabou desenvolvendo depressão e alcoolismo. Sendo assim, ela não tinha como dar muita atenção para os filhos, então eles eram meio carentes de atenção. E os irmãos mais velhos de Robert acabavam reprimindo um pouco ele, e ele já tinha um pouco dessa repressão em casa. Já a família de John Venable era um pouquinho mais conservadora, onde seus pais eram casados e ele morava com 2 irmãos. O seu pai era responsável, vamos dizer, por manter a casa financeiramente falando. Já a mãe cuidava da educação dos filhos. John tinha 2 irmãos que tinham necessidades especiais. Eles até estudavam em colégios que eram, vamos dizer, que apropriados, para atender as necessidades dele. E John não se sentia tão bem com isso, porque ele não tinha tanta atenção que ele via que a mãe gastava com os irmãos. A escola, por exemplo, dos irmãos era mais atenciosa do que ele. E com isso ele acabou tendo alguns problemas na escola, como surtos de raiva. Ele gerava um ambiente desagradável na sala de aula e isso começou a assustar os seus colegas e a professora até reportou para a família. A história dos dois se cruza quando eles se encontram na escola e percebem que eles tinham alguns interesses em comum. Na tarde do dia 12 de fevereiro de 1993, Denise Booker, de 25 anos, foi passear no New Strand Shopping Centre, em Borough, Inglaterra, com seu filho James Patrick Booker, de apenas 2 anos, uma criança sorridente, sociável e carinhosa. Bom, pouco antes das 4 da tarde, Denise parou num açougue e por um momento soltou a mão de James. Foi quando o garotinho saiu andando sem que a mãe conseguisse perceber. Quando Denise percebeu que James não estava mais por perto, ela ficou desesperada e correu até os seguranças do local. Eles levaram ela até uma central de monitoramento. Lá anunciaram o nome e a descrição do garotinho. Ao checarem as câmeras de segurança, Denise reconheceu as vestes de James, que saiu do shopping acompanhado de 2 crianças. A polícia foi acionada e logo as buscas começaram. E a imprensa ajudou na divulgação. E com isso, aconteceu que várias pessoas ligaram para a polícia com informações. Alguns diziam ter avistado James perto de um canal que ficava ali mesmo, próximo do shopping. Como não haviam melhores evidências, eles acabaram começando as buscas por lá mesmo. Também foram feitas buscas no banco de dados a fim de encontrar crianças de 13 ou 14 anos que já tivessem passagem pela polícia, para conseguir identificar as 2 crianças da câmera. Passados 2 dias, acharam o corpo de James a 3 km do shopping, próximo a uma linha ferroviária. Após os exames, os especialistas concluíram que a causa da morte não era acidental e que o corpo foi colocado nos trilhos do trem já sem vida. Com essa ligação, a polícia teve meio que uma indicação de que os suspeitos seriam John e Robert. Mas eles não acreditavam, porque eles juravam que os suspeitos, que eram aqueles 2 garotos da filmagem, eram garotos mais velhos, de aproximadamente 13 e 14 anos, como a Mari já disse. Mas, quando eles chegaram na casa de John e de Robert, eles encontraram evidências que fizeram toda a diferença no caso. John e Robert mataram a aula nesse dia e foram ao shopping jogar e até realizar pequenos furtos. Além disso, eles estavam predispostos a fazer muito mais do que isso. Uma mãe, nesse dia, até chegou a relatar posteriormente que os 2 tiveram meio que um contato com seu filho, que ela se distraiu por segundos. Quando ela questionou a sua filha, que também estava lá no shopping com ela falou que o menininho tinha saído andando. A mãe, desesperada, saiu e quando avistou seu filho com esses 2 garotos, gritou
O bebê, né, que era o filho dela, saiu correndo para os braços dela e John e Robert sumiram no meio da multidão. Infelizmente, esse flagrante não assustou nada os garotos, que ao avistarem o pequeno James, o abordaram e levaram para fora do shopping. A partir daí, a história fica cheia de versões. Primeiro, falam que os garotos, né, o John e o Robert, queriam apenas pegar o pequeno James e atirar na frente de um carro como se tudo fosse um acidente. Contudo, a movimentação naquele dia estava fora do normal e eles decidiram que não seria uma boa ideia. Logo depois, pegaram James e foram caminhando até o canal próximo da cidade e lá empurraram o garoto. Contudo, James apenas teve um ferimento na cabeça, que foi de certa forma grave, pois começou a sangrar bastante, né? E eles cobriram, né, a cabeça de James com o capuz que ele tinha na camisa dele e continuaram andando. Mas James, com a pancada, estava chorando bastante e pedia muito por sua mãe. Cerca de 38 pessoas alegaram ter visto os 3 garotos andando juntos, mas apenas 2 pararam para abordar os garotos e perguntar o que estava acontecendo. Bom, elas ouviram 2 versões diferentes. A primeira pessoa ouviu que James era irmão de Robert e ele estava chorando apenas porque tinha caído. Já para a segunda pessoa, eles contaram que tinham achado James perdido no shopping e que estavam levando ele para uma delegacia próxima, e nenhum adulto interviu. Gente, esse momento pra mim é, assim, inaceitável, porque como é que você aborda 3 crianças, sendo que uma está chorando, e principalmente a pessoa que o pai, eles falaram, né, que o pai a criança tinha se perdido da mãe ou do pai, Falando pra delegacia. e tava levando pra delegacia, tipo, ok, é uma desculpa, assim, as crianças estão levando ele pra um lugar, mas por que não acompanhar, já que são crianças levando outra criança? Podia ter evitado a tragédia que vocês vão escutar daqui a pouco. Após uma longa caminhada, decidiram parar em um terreno baldio na estação de Walton e Enfield. Era uma estação desativada, contudo a linha ainda passava lá. E foi lá que os ataques ao pequeno James começaram. Bom, gente, a partir de agora vão começar relatos mais pesados sobre a história, que a gente vai colocar para vocês entenderem de fato o que aconteceu e por que a repercussão desse caso tem sido tão grande. Então, se você é um pouco mais sensível a imagens que tenham violência e tortura, por favor, pula esse vídeo para esse minuto que está aqui embaixo. Então vamos aos detalhes desse crime bárbaro. Eles pegaram o pequeno James, atiraram no chão, pegaram a tinta azul que eles haviam roubado, jogaram nos seus olhos, chutaram, atiraram pedras, tijolos e também pegaram pilhas que eles haviam roubado e inseriram na boca do James. Também acreditam que tenham colocado no ânus do garotinho. Como ele foi encontrado sem as partes de baixo da sua roupa, acreditam também que possa ter tido alguma espécie, né, de abuso sexual. Mas nada foi comprovado e também os acusados, né, negaram até o final do julgamento. Por fim, eles pegaram uma barra de ferro e espancaram James. A polícia chegou à conclusão que foram 10 fraturas no crânio do garoto de 2 anos e 42 ferimentos pelo corpo. No final, essas 2 crianças, né, tiveram a crueldade de jogar o corpo do James nos trilhos do metrô, do trem, na verdade, na intenção de que o corpo fosse partido ao meio e ninguém percebesse nada, achasse que James simplesmente estava andando sozinho, caiu lá e morreu porque caiu nos trilhos do trem, o que não deu certo porque perceberam que não foi isso que aconteceu. Os acusados foram encontrados mais ou menos uma semana depois. Suas identidades foram mantidas em sigilo. Contudo, havia uma pressão muito forte e com isso revelaram que eles tinham apenas 10 anos. Isso chocou todo mundo porque era meio que impossível de acreditar que crianças de apenas 10 anos tinham cometido um crime tão brutal. Até agora eu tô chocada também. Não dá pra acreditar mesmo. Exato. O julgamento aconteceu em novembro de 1993. A pressão pública era tanta que eles não conseguiram revelar, não puderam, na verdade, né, revelar o nome das 2 crianças, para possivelmente não estragar o futuro delas. Então, elas eram chamadas por criança A e criança B. A cadeira dos réus não era adaptada para crianças, né, porque crianças não deviam cometer crimes assim. Então, tiveram que adaptar para eles conseguirem ver o tribunal como um todo. Ao lado deles não estava sua família, mas sim assistentes sociais. John, durante todo o julgamento, se apresentou, na verdade, de forma mais emotiva, chegando até a chorar enquanto relatava os fatos.
Mas Robert se manteve sem expressão. Ele apenas respondia quando questionado. Isso não mudou muito o cenário deles, principalmente o de John, né? Geralmente quando as pessoas choram, tem uma comoção. Mas isso não mudou em nada. As acusações eram tão certeiras que não tinha muito o que fazer. Havia digitais, a tinta azul encontrada no corpo de James foi também, né, encontrada na jaqueta de John. E sangue de James foi encontrado na bota de Robert. E também o laudo psicológico dizia que eles estavam em plena consciência de seus atos. Bom, a sentença saiu e nesse momento as suas identidades foram sim reveladas. A opinião pública, que já era fervorosa, foi a loucura com uma pena de 8 anos. Lord Taylor de Gosforth, presidente da Suprema Corte na época, aumentou a pena para 10 anos. Mas esse caso chocou tanto o Reino Unido que eles não poderiam aceitar que um caso tido para o juiz como um ato de maldade e barbárie sem paralelo passasse com uma pena tão branda. Uma petição pública contou com 280 mil assinaturas exigindo prisão perpétua. Segundo The Guardian, 20 mil assinaturas continham a frase abaixo: a vida deveria significar vida. No final de 2001, os garotos já foram soltos, pois eles não representavam, de certa forma, um risco para a sociedade. Com isso, novas identidades e uma nova história passada lhe foram dadas para que eles pudessem se reinserir na sociedade. As condições eram de que eles não poderiam de forma nenhuma ter contato um com o outro, não poderiam entrar em contato com a família Bulger e também não poderiam retornar à cidade onde o crime foi cometido. Após sair da prisão em 2001, pouco se sabe sobre a vida de Robert Thompson. A única notícia que encontramos foi de que, segundo ele, matar James Bulger deu-lhe uma vida melhor. Ele também alega que sempre sentiu uma energia estranha que o levava a se meter em problemas, sempre roubando algo ou perseguindo alguém, e que depois desse processo, ele recebeu uma educação que ele não teria recebido caso ele não tivesse executado James Bulger. Robert também alega que se arrepende profundamente do que cometeu. Mas para o pai de James, pouco adianta, sabe? Ele deu uma entrevista para o Daily Mail em que dizia que esse sentimento, né, que eles alegam de meio que, eu me arrependo do que eu fiz, tendo declarado que foi algo que fez a vida dele ser melhor, é como se, ao cometer um crime, o Estado lhe recompensasse, lhe dando uma segunda oportunidade, mudando a sua vida, né, tornando a sua vida melhor, com melhor educação, mais oportunidade, enquanto para a família, eles mal deram o apoio necessário, sabe? Fizeram os assassinos de vítima e não Sim. deram nenhuma assistência para a família de James. Como se fizessem pouco caso com a família, enquanto os assassinos tiveram benefícios. Já John não se manteve longe de problemas. Em 2010, ele teve novamente uma passagem pela polícia por violar os termos de sua liberdade condicional. O motivo não foi exposto a fim de manter a integridade do seu julgamento. Mais tarde, descobriram que John havia baixado 57 imagens de pornografia infantil. Em 2017, ele teve outra passagem pela polícia pelo mesmo motivo de 2010, mas dessa vez não eram apenas 57, mas sim 1000 imagens. Em 2019, o governo britânico cogitou trocar ele de país, pois estava ficando insustentável manter seu anonimato, além de também estar ficando muito oneroso, pois até o momento, né, até em 2019, já tinham sido mais de 5 milhões de euros gastos só tentando manter ele encoberto, né, desses crimes que ele foi cometendo ao longo do tempo. Em 2018, o filme irlandês Detainment trouxe à tona novamente o caso, pois ele conta a história de James Bulger. Em 2019, ele foi indicado ao Oscar como melhor curta-metragem. Isso não deixou Denise muito feliz. Ela postou em sua conta no Twitter o seguinte desabafo: "Eu não consigo expressar como estou enojada e chocada por esse filme ter sido feito e agora indicado ao Oscar. Uma coisa é fazer um filme como esse sem contatar ou pedir permissão à família de James. E outra coisa é ter uma criança ensinando as últimas horas de vida dele, os momentos que antecederam seu assassinato brutal, e fazer a mim e a minha família reviver tudo isso." Isso encerra, né, o nosso caso de hoje, e deixando aqui as nossas opiniões, né, mais ou menos sobre o caso, que é extremamente brutal. Esse caso repercutiu de tantas formas que, tempos depois, a maioridade do Reino Unido foi reduzida.
e ele é muito presente atualmente nos debates de todos os países referentes a esse tema, porque tudo indica, né, que eles tinham sanidade para cometer tais atos. Ninguém acredita na crueldade de crianças de 10 anos matarem a sangue frio uma criança de 2. É surreal. Bom, é isso, gente. Se vocês gostam, né, de vídeos assim, deixa aqui nos comentários pra gente continuar, né, criando esse tipo de conteúdo. Também não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para serem notificados quando a gente lançar vídeo novo. Esse foi o primeiro capítulo do Terror Movie.